Olá, bom dia. O mês de janeiro é aquele em que a gente faz todo o planejamento do ano inteiro. A gente escreve no papel tudo o que vai fazer, a gente se enche de metas, a gente se enche de planos, de sonhos. E aí quando vai chegando assim lá para o fim do ano, a gente acaba vendo que deixou muita coisa de fora. Não é à toa que o nome de janeiro é Janeiro Branco, porque além de fazer todo esse planejamento, a gente tem que fazer uma coisa principal: cuidar da saúde mental. A partir daí, todos esses outros planos podem acontecer naturalmente. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo sobre esse assunto, que é um pouquinho complicado, claro, foi a psicóloga Sana Brandes, que é também especialista em análise de comportamento. Bom dia, Sana, seja bem-vinda. Muito obrigada. Janeiro Branco, a gente já se acostumou que todo ano o janeiro começa de forma branca. É bem sugestivo, né? Porque o ano ainda está inteirinho, branquinho, prontinho para ser preenchido, né? É hora de cuidar principalmente da cabeça? Isso, esse é o principal, né? Porque eu sempre falo assim, o autocuidado, ele perpassa por muitas coisas da nossa vida, né? A gente cuida do corpo, a gente cuida do trabalho, cuida dos filhos, da casa, de uma rotina total, de tudo. Só que para que você consiga ter esse cuidado total, você precisa cuidar do carro-chefe, que é a sua saúde mental, né? E esse janeiro branco, ele começou realmente a repercutir de forma muito ágil na vida das pessoas. Como você fala, branco, está ali um papel em branco, um livro em branco que você vai começar a escrever mais uma nova história. Então, o Janeiro Branco, ele te reporta uma qualidade na tua própria existência, né? Na tua organização mental, porque os teus pensamentos, os teus sentimentos, as tuas emoções é que são os teus carros principais para que você possa fluir com as tuas metas, com os teus objetivos, com os sonhos, porque o que adianta a gente se encher, como você falou, de metas, de sonhos, de propósitos, se a gente não tem esse cuidado com a gente? Então a gente vai se tornar um ser desorganizado, não é? Às vezes a gente vem do ano anterior com a frustração de não ter cumprido todas as metas que a gente se propôs, todos os sonhos que a gente sonhou que fosse realizar. Aí a gente já começa o ano seguinte na euforia de este ano eu vou fazer isto e vou fazer mais aquilo e vou fazer mais aquilo. Essa euforia, essa vontade de fazer tudo pode acabar prejudicando a realização de tudo que a gente planejou? Sim, sim. Porque quando você já vem, eu vou pegar a sua fala, quando você já vem de um passado, né, com uma condição, eu não consegui, né, você já veio também com uma frustração de não ter conseguido, né? E aí você vai com aquela vontade de querer realizar tudo de uma vez. E a gente fala que nós não temos o controle de tudo nessa vida, né? Não temos. Então a gente começa a entender que eu preciso realizar algo, mas eu preciso fazer o quê? Uma organização. Se por vezes, lá naquele passado, eu não consegui realizar aquele sonho, com certeza eu não fiz uma organização, com certeza eu não me adequei a certas condições para chegar lá naquele sonho, lá naquela meta que eu gostaria de chegar. Então, o que a gente precisa fazer é uma organização. Aqui eu posso, aqui eu não posso, porque muitas vezes a gente acaba se sobrecarregando em meio a essa busca de realizações e concretizações. É importante que eu quero me realizar, eu quero buscar algo que eu realmente desejo, mas eu preciso entender que tem coisas naquele caminhar que não dependem só de mim, que eu preciso também me adequar. E muitas das vezes o ser humano não consegue fazer essa adequação. Pois é, para a gente enxergar isso, para a gente fazer essa adequação de eu não posso fazer tudo, nem tudo depende de mim, e o que eu não realizei de alguma forma, isso não me torna menor. É difícil de enxergar? É difícil de enxergar porque nós somos seres que estamos em processo de evolução. Então, quando a gente fala em evolução, a gente está buscando, o tempo todo querendo aprender. Só que aí é que vem o processo de terapia que é fundamental na vida de todos nós hoje, que é o autoconhecimento. Porque para você entender é difícil, porque para você entender que você não pode, que você não tem controle, que você tem um limite, que quem está com você também tem limite, você precisa trabalhar muito esse autoconhecimento. E conhecer a si mesmo é algo que é fundamental hoje em dia. Uma vez que as relações estão, né, um pouco complicadas, né, e a gente tem que aprender a se inserir em meio a elas. Buscar o autoconhecimento parece assim uma coisa fácil. A gente tem que se autoconhecer, a gente tem que cuidar da saúde mental, a gente tem que fazer
fazer isso, a gente tem que fazer aquilo. Mas, na verdade, esse é um processo difícil e delicado. Primeiro porque eu acho que às vezes a gente tem até receio de buscar ajuda. Quando você vai buscar ajuda, dá a impressão de que você falhou em alguma coisa. A gente não interpreta isso como uma coisa a mais, e sim alguma coisa que faltou e que você não foi capaz de colocar nada no lugar. Isso se chama autocobrança, né? E a autocobrança, e a autocobrança ela é importante para que a gente possa começar a fazer uma organização, como eu falei anteriormente. Porém, é necessário entender que o processo de terapia hoje não é mais para quem somente precisa, quem tem depressão, quem tem ansiedade, não. O processo de terapia é para que a gente possa ter um momento de qualidade da vida da gente, que a gente possa ter um momento reservado para reflexões, para essa organização no estado mental da pessoa, o que é o nosso estado mental. Né? São os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então, quando essas correntes, essa tríade, ela está desorganizada, consequentemente, eu não vou buscar a meta da forma organizada. Exatamente. Eu não vou concretizar um sonho. Por quê? Porque está tudo desorganizado, emaranhado dentro de mim. Dentro daquele indivíduo que quer fazer essas buscas, que quer resolver um ano, né, com mais qualidade, e aí fica tudo mais complicado. Principalmente quando a gente traça metas, que na hora que a gente está fazendo, a gente já sabe que a gente não vai realizar. Sim. Tipo, eu vou estudar inglês, eu vou fazer não sei o que tem, eu vou fazer não sei o que, bota tantas metas. A gente, na hora de fazer, a gente já sabe que a gente não vai fazer. Mas a gente se frustra lá no final quando a gente percebe que a gente realmente não fez. E essa cobrança, ela gera sofrimento mental, né? Muito. Gera sofrimento porque o que acontece? Por que ela gera sofrimento? Porque quando eu vou ali traçar essas metas que tu estás dizendo, eu tenho que entender que eu tenho o meu limite. Uhum. Então, muitas das vezes, a gente sempre passa por este limite que a gente não pode estar passando. Então, se eu boto 10 metas para cumprir em um tempo mínimo, né? Por exemplo, eu não vou conseguir. Então, a frustração já começa ali. Então, a auto-organização e o autocuidado, a auto-observação é isso, é entender que eu preciso realizar várias coisas na minha vida. Há um novo ano, mas um novo ano ele é novo quando a gente também se renova. E a partir do momento que eu vejo que eu não sou, né, capaz de renovar, fazer 10 coisas ao mesmo tempo, eu vou entender que 3 eu vou conseguir e os outros demais eu vou tentar. E a gente vai naquela iniciativa de fazer tudo. Então, faça por etapas. A gente fala assim, vamos buscar, né? A busca é importantíssima para a gente. Ela traz autoconhecimento, ela traz evolução, ela traz crescimento, mas organize a busca pelas suas metas, pelos seus sonhos. Não vá buscar tudo ao mesmo tempo. Respeite seus limites. Porque você se sobrecarrega e aí aquilo que é sonho se transforma num pesadelo, porque acaba que você não consegue. E a saúde mental é isso, é você ter essa organização para buscar o que você quer, para ter uma qualidade de vida. Não é uma vida perfeita, que você sabe que ninguém tem, né? Só o vizinho tem, né? Só o vizinho, porque a gente não sabe das coisas, né? Mas olha só, a tristeza faz parte da vida de todo mundo, as chateações fazem parte, o estresse faz parte. Por quê? Porque a vida ela não é retilínea, né? Eu sempre costumo falar assim, quando a gente está em caminhar, a gente vê que o caminhar da gente, ele não é da forma como a gente gostaria. Não. Isso aí se chama ter expectativas. As expectativas é igual à frustração, né? Porque tudo que a gente cria na nossa cabeça, a gente quer que aconteça daquele jeitinho que a gente criou. E nem sempre isso vai ser possível acontecer. E isso a gente também trabalha no processo de terapia, porque isso também é buscar a saúde mental, é entender que nem tudo ou muitas coisas não fazem parte do nosso controle. Rapidinho, dizem que criar expectativa é a melhor forma de se frustrar? A melhor, porque a expectativa ela é irmã gêmea da frustração. Da frustração. Porque o que é a expectativa? É você, olha, esse ano eu vou para São Paulo com a minha amiga e naquela viagem a gente vai fazer isso, eu vou conhecer isso. Quando chega lá está totalmente diferente. Então, eu vou a São Paulo, eu espero que essa viagem seja legal, a gente vai se divertir. Ok, então o que for acontecendo, o que vier de bom,
ok. A gente mas pode imaginar, mas não pode criar a expectativa de que vai ser maravilhosa. Programar um passo a passo, porque naquele passo a passo existem outras pessoas, outros contextos aos quais a gente não tem controle. Pois é, diz que a expectativa é igual farofa, né? É igual paçoca, do nada se esfarela, né? Mas nós vamos fazer aqui, nós estamos fazendo expectativa nenhuma, nós vamos só tomar um cafezinho agora no intervalo, tomar uma água e voltar para continuar falando sobre esse assunto. Um minutinho só. Já estamos de volta conversando aqui sobre essa campanha Janeiro Branco. Todos os anos a gente fala aqui desse cuidado com a saúde mental e o quanto isso pode ser importante para o cumprimento daquelas metas que a gente traçou lá no finalzinho de 2024 ou 2025, gente. Ou então agora no começo de 26, quando a gente pega a agenda e enche lá de coisas. E eu estou conversando aqui com a Sana Brantes, que é especialista em análise de comportamento. E a gente estava falando dessas expectativas. A gente aprendeu a se cobrar demais, porque né, também nessa correria do dia a dia, a gente, não sei se a minha falar besteira, mas a gente aprendeu, então meteu na cabeça que não fazer nada, quer dizer, ter um momentinho de paz, de calma, de tranquilidade, de ócio, é pecado até, né? Você não está fazendo nada, meu Deus, eu estou aqui sem fazer nada, o mundo está girando todo e eu estou aqui quieta, sem fazer nada. Tem alguma coisa errada comigo. Mas esse fazer nada, ele faz parte do processo do autocuidado também, né? Como você falou, a gente já tem uma lida muito corrida, né? A gente passa o dia na resolutividade de muitas condições na vida. Então, aquele fazer nada é um tempo de qualidade que você tira. Porque o fazer nada ali, mesmo que tu não esteja em uma grande ocupação, uma pequena ocupação, mas tu vai estar no momento teu. Ali os pensamentos chegam, né? Ali a gente reflete sobre os nossos sentimentos, ali a gente pensa coisas que durante essa correria do dia a dia a gente não consegue organizar os pensamentos. Então, estar com você, né? Entre aspas, sem fazer nada, não é o fazer nada, é estar consigo, é tirar um momentozinho para fazer esse conhecimento, esse reconhecimento. Essa conexão, né? Essa conexão. E outra coisa que eu sempre falo no processo de terapia, para quem quer que seja, você já tirou um tempinho do seu dia só para você, do nada, como você falou aí, o que eu fiz hoje? Eu fui boa hoje, comigo, principalmente, eu realizei isso. Eu deixei de fazer alguma coisa, aí sim você começa a entender que traçar metas é além de escrever no papel, e sim de realmente refletir, de organizar o seu dia a dia, e que esse tempo é o nada que é super importante você fazer com você mesmo. A gente aprendeu também, Sana, que dizer, eu estou estressada, eu estou cheia de demandas, é uma coisa bonita, significa que você tem muitas atividades, significa que você é uma pessoa cheia de coisas para fazer, que você é importante. Parece que dizer eu estou estressada é uma coisa boa. Sabe, a gente ouve isso assim tão tranquilamente das pessoas, que você fica pensando, meu Deus, o estresse é uma coisa natural. O estresse, ele faz parte da vida de todo mundo, mas essa frase aí é um modismo terrível, Modismo terrível. Eu estou estressada, eu tenho muitas demandas, todos nós temos demandas, né? E assim, e não é salutar eu ficar profetizando isso, eu estou muito cansada, eu estou estressada, eu tenho muitas demandas, o dia está sendo corrido. Amanhã foi produtiva, a gente precisa trocar essas palavras para que elas não nos sobrecarreguem, essa é a realidade. As palavras têm peso também, né? Tem muito peso, porque a gente está proferindo isso para a nossa vida, então assim, o estresse, ele faz parte do nosso dia a dia, não tem para onde correr, né? Porém, eu não posso ficar o tempo todo planejando que eu sou estressada, que eu estou estressada, porque nós vamos nos estressar várias vezes ao dia. De qualquer forma. Agora, eu não posso parar meu dia porque eu estou estressada. Não, eu tive um cansaço, eu tive um problema, mas vamos lá, vamos nos reorganizar. Aí sim é cuidar de você. Então, todo esse processo do estresse, né, das cobranças, das angústias que a gente passa ao longo do dia para poder resolver, para poder viver essa vida corrida que nós temos hoje, a gente precisa trabalhar a nossa saúde mental. E o que é trabalhar a saúde mental? É cuidar de si, é ter um tempo de qualidade com a gente mesmo. Não necessariamente estar em festas, estar em companhias, não, é estar consigo, fazer o que você gosta, ter um momento de calmaria. Isso é cuidar da saúde mental, organizar os sentimentos, pensamentos, né? Descobrir o que te faz ficar em paz.
paz, né? Isso. Às vezes até arrumar a casa te faz ficar em paz. Não é? De repente isso, é você ler alguma coisa, Ler você um assistir livro. um filme, você fazer algo tão simples que não precisa de assim, eu vou viajar para Paris. É ótimo, maravilhoso, não é verdade? É bom Mas sonhar. às vezes a gente Nesse não caso é melhor só consegue. sonhar, não vamos criar expectativa. Pois é, então tá? assim, eu quero viajar. Mas se eu não posso, eu vou atrás do que eu posso para ter uma qualidade de vida. Aí sim não é criar expectativa, é gerenciar a tua rotina com o que você pode. E a gente é feliz a partir do momento que a gente pode fazer algo. Aí tá, a gente está falando de adultos, né? A gente está falando de quem tem vida corrida, que tem expectativa, essa coisa toda. Mas as crianças hoje, elas estão dentro desse processo, porque as crianças de hoje têm uma vida corrida que nem a da gente, né? A gente procura encher o dia a dia da criança, cada minuto parece que se ele ficar parado, ele a gente está perdendo o time, né? Isso. Então, a gente também enche essa criança de trabalhos, de atividades, de expectativas, sem deixar um tempinho para ele ser criança. Ele também pode sofrer problemas de saúde mental por conta desse excesso? Pode. Todo excesso, eu sempre falo, todo excesso ou toda ausência em demasia traz um problema, né? Então, a gente encher uma criança de ocupações, né? Até que ponto isso é importante? A gente precisa refletir sobre a história daquela criança, sobre a rotina de vida com aquela família, porque existem pais que infelizmente trabalham o dia todo, não conseguem ficar com a criança, não tem uma pessoa de responsabilidade para deixar. Então aquela criança vai para a escola, depois vai para o contraturno, depois vai para o inglês, vai para uma aula de violão. Verdade. E aí, enfim, aquela criança ela pode se adequar a esse processo, como também não pode. E isso depende de cada ser humano. Né? Porque existem crianças que eles vai perfeitamente. Sim. Vai para aula vai para a escola, vai para o segundo turno, vai para aula de inglês, vai para o futebol, vai para o balé, e volta feliz da vida. Porém, existem crianças que com o passar do tempo se sobrecarregam, o organismo não se adapta. E aí esses pais precisam ter esse olhar e mudar um pouco essa estratégia. Porque claro que é importante você colocar seu filho, né, em atividades extras, em cursos, isso é muito importante. Mas existem momentos na vida daquela criança que ela não vai resistir a essa sobrecarga, porque é uma sobrecarga, né? Pois é, e a gente que tem que cuidar da saúde mental deles, né? Justamente. Eles dão sinais e a gente precisa ver esses sinais, tem que ter um olhar atencioso para ver esses sinais, justamente. Né? Agora, só que buscar ajuda, a gente falou lá no comecinho, buscar ajuda ainda tem um certo tabu. Sim. Nem todo mundo encara de boa, vamos dizer assim, eu vou buscar uma ajuda de um profissional, minha saúde mental não está legal. Aí eu mesmo vou me perguntar, será que eu estou doida? Eu estou precisando de ajuda de um psiquiatra, de um analista em comportamento, quer dizer, eu não estou sabendo gerenciar meu comportamento. Isso ainda é um tabu e que consequências traz esse tipo de pensamento, Sana? Olha, esse tabu nós estamos quebrando já vem há algum tempo. Graças a Deus. Pelo menos assim, no meu consultório, a demanda é muito alta. É claro que existe um número ainda muito pequeno de pessoas que ainda têm esse pensamento. Né? E o que a gente pode fazer? Esse trabalho de consciência é numa entrevista como esta, com vocês, é numa palestra, é fazendo uma propaganda no visual, no real. Não é papel, não é fazendo um marketing de internet, não. O indivíduo que tem esse pensamento, será que eu estou doido, eu preciso de terapia, eu preciso de um psicólogo, preciso de um psiquiatra, eu estou louco? Ele precisa entender que não é assim, que você precisa de ajuda, porque você não está conseguindo sozinho, naquele momento, organizar o seu emocional. Né, o seu padrão de comportamento. E aí ele vai entender que aquela ajuda ali é muito benéfica e vai ser assim, de grande valia na vida dele. Mas hoje em dia a gente tem quebrado muito esse tabu, os consultórios estão muito cheios, porque a gente precisa ter essa qualidade de vida. Tanto criança, adolescente, adulto, idosos estão participando muito do processo de terapia. Então a gente tem quebrado muito esse tabu, porque as pessoas estão precisando, estão sentindo a necessidade de ir ali, de falar, de buscar de desabafar, ajuda, de buscar né? ajuda. E buscar ajuda não é sinal de fraqueza, não. É o contrário. É o contrário. É sinal de inteligência, de que você descobriu que você sozinho não pode resolver um problema. Isso. E você vai buscar ajuda, como se você pedisse ajuda de um colega. Só que agora você vai buscar uma ajuda profissional, uma ajuda especializada, de um problema um pouco mais sério, vamos dizer assim, que pode ser resolvido de uma forma tranquila. Essa semana, só te
completando, eu estava assistindo uma série, né, e onde a mulher foi agredida pelo marido. E ela chamava o advogado, né, para poder fazer a separação, né, e aí ele falou assim, eu sei que você não é fraca. Você não é fraca, você não vai desistir do divórcio. Aí ela parou e falou assim, não, eu não sou fraca. Quem é fraco foi fulano que fez tudo isso comigo. Viu? Aí eu fiquei pensando, eu tentei às vezes até, uma palavra pois é, eu tentei simples, até anotar né? um pouco, eu estou te falando assim muito, mas ela falou que na terapia ela aprendeu que quem agride é que precisa de ajuda e não é ela que foi agredida no sentido de que ela não é fraca, ela estava passando por isso por outros motivos que a gente não tem como Esse permear. pensamento devia ser a regra para todo mundo que passa por essa situação. Verdade. Quem agride é que é fraco, que não sabe lidar com as emoções e que precisa de uma válvula de escape, que às vezes é o rosto da mulher, é o corpo da mulher através da pancada. Se toda mulher soubesse que ela é a peça forte dessa história, então as coisas poderiam mudar um pouquinho, mas a gente vai chegar lá com toda certeza. É um caminho longo, é um caminho complicado, saúde mental é um assunto para se falar todos os meses e não só em janeiro, porque o ano está começando. Em fevereiro a gente vai falar porque é carnaval, em março a gente pode falar porque vem a Semana Santa. Então todos os meses a gente pode e deve dar uma pausazinha, cuidar da saúde mental, para garantir que quando chegar lá no fim do ano, que a gente olhar aquele caderninho que a gente fez no começo, ele vai estar cheio de marquinhas de que a gente já realizou. E dizer o que a gente não realizou não foi porque a gente não quis, foi porque não deu para fazer e está tudo bem, né? O que não deu para fazer está tudo bem? Está tudo bem, porque a gente pode caminhar e conseguir depois. Conseguir depois, muito bem. Gente, então, muito obrigada, Sana, por muito todas obrigada. essas informações, por compartilhar com a gente tudo isso. Eu gostei dessa frase de que quem baixa que é fraco, quem é fraco, viu? Viu? A gente fechou com uma frase bem importante para todo mundo aí ficar frágil é quem bate, né? Frágil é quem... Forte é quem recebe a pancada, viu? Forte é quem recebe e que sabe lidar com ela. E que continua de pé depois disso. E que não são as pancadas só físicas, mas as emocionais também doem bastante. Essas são as piores e precisam ser bem lidadas. Aí é que a gente tem que pensar. Justamente. Só agride quem é frágil. Verdade. Mais uma vez, muito obrigado. Com certeza vamos conversar ao longo do ano. O Janeiro Branco pode ser todos os meses do ano e a gente deve conversar sempre. É de janeiro a janeiro. É de janeiro a janeiro, com toda certeza. Muito obrigada. E para você que está aí do outro lado, com certeza aprendeu bastante coisa nessa entrevista falando sobre vamos dizer, comportamento mental. Nosso comportamento mental, ele depende da gente, depende das nossas atitudes e das atitudes que a gente toma, inclusive para pedir ajuda. Tchau e até a próxima.